Um leão devorador de homens participou da oração fúnebre de Anazá, de um servo amado de Alá. Quando o leão se prostrou, os pelos de todos os presentes se arrepiaram. Qual era a relação entre este leão e o servo de Alá? E como ele se transformou de uma fera selvagem em uma criatura pacífica? Vamos conhecer esta história incrível. À beira de uma floresta densa, havia uma aldeia. Os aldeões sobreviviam da agricultura e da criação de animais. Mas suas vidas foram envenenadas pelo medo de um leão feroz. Quando a noite caía, o leão entrava na aldeia e de alguma casa desaparecia uma vaca ou uma cabra. Não só isso, ele também começou a atacar crianças e idosos. Toda a aldeia foi tomada pela sombra do medo. Eles levantavam as mãos e faziam uma oração. Ó Senhor, envia-nos um dos teus servos amados que possa guiar este leão e proteger nossas crianças e animais. Os aldeões saíam de casa apenas durante o dia. Quando o entardecer chegava, fechavam portas e janelas e se escondiam dentro. Se um viajante passasse por aquele caminho por engano, no dia seguinte encontravam apenas o seu corpo. Às vezes apenas ossos, outras vezes roupas ensanguentadas. Certo dia, pela vontade de Alá, um homem piedoso chegou à aldeia. Quando chegou a hora da oração, ele sentou-se sob uma árvore para orar. Seu rosto brilhava com luz, vestia roupas brancas e segurava um rosário na mão. Alguns aldeões o viram e correram até ele. Huzur, há um leão muito perigoso aqui que não deixa nenhum viajante voltar com vida. Por favor, vá para outro lugar. Mas o homem piedoso permaneceu imerso em adoração. Após a oração, sorriu suavemente e disse: Hoje veremos o que esse leão fará. Vim aqui por ordem de Alá. Os olhos dos aldeões se encheram de lágrimas. Chorando, contaram-lhe suas dores. O homem olhou para o céu e suspirou profundamente. Em sonho, viu os rostos das crianças desta aldeia. Foi-me dito, esta aldeia te espera, não temas. A noite caiu em completa escuridão. O homem piedoso sentou-se sobre uma árvore e orou. Ó Alá, guia este animal para o caminho reto. De repente, o rugido do leão fez a floresta tremer. Seus olhos brilhavam em vermelho, parecia enlouquecido de fome. Mas ao ouvir a recitação do Alcorão, ele parou de repente. O som doce da recitação fez até os pássaros ficarem em silêncio. O leão ficou quieto, olhando apenas para o rosto iluminado do homem. Após a oração, o homem viu que o leão feroz agora estava ajoelhado aos seus pés como uma criança inocente. Ele sorriu gentilmente e disse: Venha, meu filho, eu também lhe mostrarei o caminho de Alá. Este era o leão feroz, cujo nome fazia as crianças estremecerem de medo, com olhos vermelhos e corpo listrado, e em cada movimento havia a marca da ferocidade. Naquela noite, saiu à caça, mas encontrou um grande homem, um amigo amado de Alá. O leão tentou rugir várias vezes, mas nenhum som saiu de sua garganta. Suas pernas começaram a tremer. Ele recuou e seu olhar caiu sobre a mão do ancião. Naquela mão havia apenas sinais de adoração, sem sangue, sem crueldade, apenas um brilho de luz. O homem piedoso abriu lentamente os olhos.
Seu olhar encontrou o do leão, e o tempo pareceu parar. Ele disse: Ó criação de Alá, esperei por ti durante muito tempo. Hoje vieste. O leão ficou espantado. Ele, o rei da selva, agora parecia uma criança indefesa. O homem piedoso estendeu a mão e disse: Venha, meu filho. Você deve estar cansado. O leão abaixou lentamente a cabeça, e seu enorme corpo deitou-se aos pés do homem, como uma criança que busca abrigo no colo da mãe. Lágrimas começaram a cair de seus olhos. Sim, o terrível leão agora chorava. O homem piedoso acariciou a cabeça do leão e disse: Você também é criação de Allah. Talvez sua alma tenha se perdido, mas hoje encontrou o caminho. Durante toda a noite, o leão ficou ao lado do homem piedoso. Ele continuou orando, enquanto o leão olhava em silêncio, como se cada palavra penetrasse em seu coração. O amanhecer chegou. O chamado para a oração de Fajr foi ouvido. O homem disse ao leão: A partir de hoje, você não é apenas o rei da selva, você é o guardião da paz. Aquele que se curva em nome do meu Senhor, nunca mais será feroz. O leão olhou para o céu e suspirou profundamente, como se um fardo de 100 anos tivesse saído do seu coração. A partir daquele dia, o leão mudou completamente. Ele não rugia mais, não atacava ninguém, tornou-se uma imagem viva da paz. Os aldeões se prostraram ao ver aquela cena. Eles louvaram a Alá com gratidão. A paz voltou à nossa aldeia. Os dias passaram. O leão sentava-se aos pés do homem piedoso, absorto em adoração. As pessoas observavam com espanto. O leão não feriu ninguém. Quando via crianças ou animais, passava calmamente ao lado deles. Os aldeões já não temiam o leão, mas temiam a sua ausência. Mas a vontade de Alá era diferente. Um dia, o homem piedoso ficou subitamente doente com febre. Seu rosto estava pálido, sua voz fraca, mas a luz da fé ainda brilhava em seu semblante. Toda a aldeia cuidava dele. Uma tarde, ele chamou o imã e os anciãos da aldeia. Seu rosto ainda tinha aquela luz e solenidade, mas sua voz carregava um toque de tristeza. Ele disse: Sentem-se, meus filhos. Hoje vou lhes dizer algo que é um depósito do meu Senhor. Todos ficaram em silêncio. O homem piedoso falou com voz suave: Meu tempo está próximo. A mensagem com que vim já lhes transmiti. Mas depois da minha partida, não desanimem. A provação virá. Tentarão enfraquecer vocês, mas nunca se curvem. Lembrem-se apenas do seu Senhor. Lágrimas escorriam dos olhos dos aldeões. As mulheres faziam orações, enquanto algumas crianças se sentavam silenciosamente aos pés do homem piedoso. Ele olhou para o céu como se esperasse um sinal invisível. Depois, voltou-se para todos e disse: No meu funeral, um companheiro especial estará presente. Ele não é humano nem erudito, mas é um servo fiel de Alá. Os aldeões olharam uns para os outros espantados. Ele continuou: Ele virá em silêncio, prostrar-se-á e orará. Não tenham medo, ele virá como protetor. Um homem perguntou com voz trêmula: Não é o leão, aquele animal feroz? O homem piedoso sorriu e respondeu: Sim, aquele leão, que vocês chamavam selvagem. Agora é quem lembra de Alá. Todos ficaram em silêncio. Ele ergueu as mãos e disse: A quem Alá guia,
já não permanece selvagem. Durante toda a noite, o leão ficou ao lado do homem piedoso. A luz da lua caía sobre seu corpo, e em seus olhos havia uma tristeza estranha, como se entendesse tudo, ouvindo com o coração, preparando-se para algo. O estado do homem piedoso piorava. Os aldeões tentaram orações e remédios, mas a doença só aumentava. Finalmente, numa noite antes do amanhecer, ele fechou lentamente os olhos. O rosário caiu de sua mão. Com um leve sorriso, deixou este mundo. Toda a aldeia ficou em silêncio. Naquele dia, ninguém fez o chamado à oração e os pássaros não cantaram. E o leão, que estava imóvel ao lado do corpo, rugiu de repente, como se alguém lhe tivesse rasgado o coração. Enquanto os aldeões envolviam o corpo do homem piedoso no sudário e o colocavam sobre a maca, o imão anunciou: a oração fúnebre será após o Asser. As pessoas começaram a se reunir. Moradores das aldeias vizinhas, antigos discípulos e alguns viajantes. Todos se perguntavam em silêncio: o leão virá? Alguns estavam preocupados, as crianças com medo, e as mulheres começaram a orar. A maca era levada em direção ao cemitério. O sol parecia pálido naquele dia. O imã alinhou todos em fileiras. Então aconteceu o impensável: a aparição do leão. Ele caminhava devagar, com a cabeça baixa. Algumas pessoas começaram a tremer. Uma mulher estava prestes a gritar, mas o imã a interrompeu e disse: mantenham-se firmes. O homem piedoso disse: este leão é nosso convidado. Não tenham medo dele. O leão sentou-se ao lado do corpo. De sua garganta saía um som de lamento. Ele olhou para o rosto do homem piedoso, onde ainda brilhava a luz e o sorriso da paz. A oração começou. A cada takbir, o leão se prostrava. Aquela fera selvagem agora estava ombro a ombro com os homens, sem rugidos, sem violência. Ele apenas acompanhava seu amado guia em sua última jornada. Quando o imã iniciou a oração fúnebre, o leão ficou parado na última fileira. A cada takbir, abaixava a cabeça e, durante a prece, olhava para o céu, como se também suplicasse ao seu senhor pelo amigo amado. Ao ver essa cena, os aldeões começaram a chorar baixinho. Após a oração fúnebre, o homem piedoso foi sepultado. O leão veio e sentou-se imóvel ao lado da sepultura. Olhou para a terra como se dissesse: você se foi e me deixou sozinho. Desde aquele dia, o leão nunca mais voltou à floresta. A sepultura tornou-se sua morada. Sol, chuva, dia ou noite, nada o fazia sair dali. Ele não comia, não caçava, apenas permanecia sentado em silêncio. Às vezes lágrimas escorriam de seus olhos e às vezes rugia, como se seu coração estivesse despedaçado. Os aldeões deixavam carne, água e leite diante dele, mas ele não tocava em nada. Quando alguém se aproximava, ele apenas levantava a cabeça e depois a abaixava novamente sobre a sepultura. Os anciões da aldeia diziam: já vimos muita lealdade, mas a deste animal ultrapassa toda a compreensão. No silêncio da noite, quando todos dormiam, ouvia-se do cemitério um choro suave, como se um coração tivesse se partido por completo. O leão temível, cujo rugido um dia fez o vilarejo tremer,
agora chorava como uma criança indefesa. Alguns testemunham que certa noite o leão olhou para o céu e clamou: Ó meu Senhor, libertaste-me da ferocidade, agora leva-me até o teu amigo. Dia após dia se passava. O leão permanecia sozinho à sombra do túmulo. Seu corpo enfraquecia, seus olhos mostravam um vazio profundo, mas sua lealdade jamais diminuía. Ele não deixava o túmulo nem voltava para a floresta. Cada noite era regada de lágrimas, cada dia de oração silenciosa. Um dia, algumas crianças viram algo extraordinário. O leão estava sentado sobre o túmulo e ao seu redor dançava um círculo de luz. Parecia uma luz celestial envolvendo-o. As crianças correram para chamar os aldeões. Quando todos chegaram, ficaram comovidos. O leão estava prostrado sobre o túmulo. De seu corpo irradiava uma luz divina, como se uma presença espiritual estivesse ali. De sua boca saía a palavra de fé. Naquela noite, o leão parecia mais cansado do que nunca. Talvez sua fidelidade eterna tivesse cansado o corpo. Ele deitou-se ao lado da sepultura, encostou a cabeça ao chão e fechou os olhos. Foi o seu primeiro sono. No sonho, chegou a um mundo silencioso, brilhante e cheio de paz. Lá estava o servo amado de Deus, de roupa branca, rosto luminoso e um tasbi na mão. O leão curvou a cabeça imediatamente. O santo sorriu com doçura e disse: Levanta-te, meu filho, eu estava à tua espera. O leão ergueu a cabeça, lágrimas nos olhos. O santo colocou a mão sobre sua cabeça e disse: Um dia, uma grande calamidade cairá sobre esta aldeia, epidemia e fome. As pessoas ficarão famintas, fracas e desesperadas. Então uma mãe perderá o seu filho órfão na floresta. O seu clamor chegará ao trono. Tu não ficarás em silêncio. Já não és apenas um leão, mas o guardião da criação do meu Senhor. As lágrimas correram dos olhos do leão. As palavras do santo ficaram gravadas em seu coração. Ele entendeu que sua missão ainda não havia terminado. O santo disse: Está bem, quando chegar esse momento, você se levantará do túmulo e aparecerá como resposta ao choro daquela mãe. Um feixe de luz se espalhou por todos os lados. O sonho terminou. O leão acordou. Sua testa estava coberta de suor. Ele ficou imóvel, mas desta vez em seu coração havia entrado uma nova luz, a luz de uma grande responsabilidade. De repente, uma mudança estranha aconteceu na aldeia. Os pássaros voaram para longe. Os poços começaram a secar. Um por um, as pessoas adoeceram. Febre, tosse, fraqueza. Todos se trancaram em casa. Os campos estavam vazios, o gado doente e as crianças sem forças. O imã da mesquita anunciou após o Adã: Isto não é fome, é uma prova. É tempo de arrependimento. Na aldeia vivia uma viúva chamada Fátima. Sua única riqueza era seu filho de 6 anos, Suleiman. Um dia, Suleiman também adoeceu com febre. Fátima foi à floresta buscar ervas medicinais. Durante esse tempo, ninguém soube quando seu filho saiu de casa. Quando Fátima voltou, Suleiman não estava em lugar algum. Uma cena de partir o coração.
Fátima corria descalça, com o cabelo despenteado e os olhos cheios de lágrimas, gritando: "Alguém viu o meu filho? Onde está o meu Suleiman?" A aldeia estava silenciosa. Ninguém respondia. Naquela noite, o leão ao lado do túmulo ficou inquieto. Ele olhou para o céu como se uma voz viesse de dentro do seu coração. Chegou a hora. O leão levantou-se do lado do túmulo. Os aldeões olhavam espantados pelas portas e janelas. Aquele leão, que durante meses não se movera, agora caminhava rapidamente em direção à floresta. Durante toda a noite, o leão percorreu a floresta. Arbustos, árvores, montanhas e rios. Finalmente, ouviu um choro fraco. Debaixo de uma pedra, encontrou Suleiman ferido e tremendo. A respiração da criança era fraca, os olhos fechados. O leão aproximou-se rapidamente e, com extrema delicadeza, levantou a criança com a boca. A respiração de Suleiman começou a voltar ao normal, como se um anjo do céu o tivesse tocado. Na manhã seguinte, os aldeões reuniram-se perto da mesquita. Todos olhavam espantados. O leão estava de pé ao lado do túmulo do santo, e em suas costas dormia Suleiman, seguro, calmo e vivo. Fátima correu até ele. O leão colocou lentamente a criança no chão. Fátima abraçou o filho e caiu em prosterno. Ó Alá! Tu devolveste o meu filho e fizeste isso através daquele que um dia pensamos ser um monstro. Toda a aldeia caiu em prosterno. Alguns choravam com a mãe, outros beijavam as patas do leão. O imã declarou: "Este leão já não é o rei da selva. Ele é o depósito de um sonho de um santo. Ele é um sinal de Alá." Os dias na aldeia agora estavam cheios de bênçãos. O leão sentava-se todos os dias ao lado do túmulo, em silêncio, de olhos fechados, como se escutasse uma voz celestial. Mostrava às crianças o caminho pela floresta. Sobre o túmulo do santo, até hoje, uma noite por semana, uma luz desce do céu. As pessoas da aldeia agora aceitavam o leão. Alguns o chamavam de o faquir da floresta. Um dia, um velho viajante chegou à aldeia. Seu rosto brilhava com uma luz espiritual. Sentou-se ao lado do leão, enxugou as lágrimas e disse: "Ó, criatura, mudaste a tua natureza. Antes eras feroz, hoje és o símbolo da mensagem de Alá. Mas sabes que a tua prova ainda não terminou?" O leão levantou os olhos como se já soubesse. O velho pegou um punhado de terra e disse: "A quem Alá escolhe, ele também põe à prova." Naquela mesma semana surgiu um novo perigo. A floresta ao lado da aldeia começou a arder terrivelmente. Pássaros e animais fugiam em desespero. Os aldeões esconderam os filhos dentro de casa. Mas um menino órfão, que brincava na floresta, ficou preso no meio das chamas. Quando seu grito de dor chegou aos ouvidos do leão, que estava sentado ao lado do túmulo, o leão levantou-se imediatamente. Diante dos olhos espantados da aldeia, o leão correu em direção à floresta em chamas. O fogo ardia violentamente. Ninguém tinha coragem de entrar. Mas nos olhos do leão não havia medo algum. Ele saltou para dentro do fogo. Em volta, labaredas intensas, folhas queimadas e fumaça negra cobrindo o céu. Sem pensar em sua própria vida, ele correu em direção ao som do choro. Atrás de um arbusto, encontrou a criança inconsciente. Com a ternura de uma mãe, levantou-a com a boca e a salvou. Quando voltou à aldeia, seu corpo estava marcado pelas queimaduras, seus passos eram cansados, mas seus olhos cheios de satisfação.
A mãe correu e abraçou o filho. Toda a aldeia se reuniu ao redor do leão. Naquela mesma noite, os homens piedosos da aldeia tiveram o mesmo sonho. Num jardim do paraíso, o servo amado de Alá caminhava, e ao seu lado um leão luminoso, debaixo de cujas patas brilhava uma luz divina. O amigo de Alá sorria e dizia: "Este é o ser que um dia foi uma fera selvagem. O meu Senhor mudou a sua natureza. Agora ele não é apenas o rei da selva, é o guardião honrado do meu túmulo. Foi fiel na amizade e cumpriu-a perfeitamente." No sonho, todos ouviram uma voz celestial dizendo: "Aquele que se transforma por minha causa, eu o transformo na minha misericórdia. Este leão é o mensageiro da minha palavra." Enquanto isso, sobre o túmulo do servo de Alá foi construído um santuário. O número de visitantes aumentava. Pessoas vinham das aldeias próximas e até de cidades distantes para fazer a visita. No túmulo, recitavam a Fátiha, faziam orações e o Tasbih. Mas começaram a surgir práticas estranhas. Alguns colocavam mantos sobre o túmulo. Outros recolhiam a terra como bênção. Pouco a pouco, o túmulo transformou-se num lugar de adoração. E o mais espantoso, as pessoas começaram a chamar o leão de Baba Leão. Baba Leão ajuda nas dificuldades. As orações de Baba Leão são atendidas. Tudo que se pede aos seus pés é concedido. Algumas mulheres prostram-se diante do leão pedindo cura e filhos. Outras tocam suas patas e as encostam na cabeça dizendo: "Viemos ao teu santuário, Baba. Tem piedade de nós." O leão permanece em silêncio. Observa tudo, compreende tudo, mas por dentro arde em dor. Noites após noites, o leão andava inquieto ao redor do túmulo. Às vezes olhava para o túmulo, outras para o céu. Essa situação tornou-se insuportável para ele, mas era apenas uma criatura muda, sem linguagem para expressar sua dor. Então chegou a noite do destino. Ao lado do túmulo, sob a profunda luz da lua, o leão deitou-se com uma dor intensa no peito. E então abriu-se a porta do sonho. Mais uma vez apareceu o servo de Alá, com um rosto luminoso, mas desta vez com traços de ira e tristeza. O leão caiu em prostração, como se soubesse que naquela noite ouviria palavras muito pesadas. O servo de Alá falou com voz firme: "O que está acontecendo, meu filho? Esta não é a mensagem que deixei. As pessoas agora nos invocam e se esqueceram do seu Senhor. Prostram-se aos nossos pés e abandonaram a adoração ao Senhor dos mundos que nos honrou." O leão levantou a cabeça. Nos olhos, vergonha, impotência e lágrimas. O servo continuou: "Não foste tu o meu fiel companheiro? Estiveste no meu funeral. Guardaste o meu túmulo. Agora chegou a hora. Guardarás a minha mensagem." O leão abaixou a cabeça. O servo colocou suavemente a mão sobre o peito do leão e disse: "Por ordem do teu senhor, hoje te é concedida a fala." Naquele instante, todo o corpo do leão foi tomado por um brilho intenso de luz. Ele tentou rugir, mas naquele rugido havia dor e o poder da orientação divina. "Vai, chama os homens ao caminho do Tawhid." O sonho chegou ao fim. No vilarejo acontecia uma feira. As pessoas se amontoavam ao redor do túmulo, alguns o beijavam, outros chamavam o leão de Baba. Uma mulher chegou a prostrar-se diante dele. E então chegou o momento histórico. O leão rugiu poderosamente, mas já não era um rugido comum. Era uma voz clara que fez todo o ambiente silenciar. Todos ficaram parados, espantados. O leão aproximou-se lentamente e começou a lembrar o povo sobre quem é digno de adoração.
Um homem gritou surpreso ao perceber que o leão falava. O leão olhou para o céu, lágrimas caíram de seus olhos, mostrando que era o poder de seu senhor para ensinar. Ele apontou para o túmulo e advertiu que deviam amar e respeitar o amigo de Alá, mas jamais esquecer o Senhor verdadeiro. Todos ficaram imóveis, como se o tempo tivesse parado. O leão rugiu novamente com força, alertando contra o shirk e lembrando que somente Alá deve ser adorado. Uma mulher chorou, pedindo perdão, e o leão respondeu com voz trêmula que não era Baba, mas apenas um servo de Alá. E naquele instante, nuvens cobriram o céu, relâmpagos brilharam e uma luz divina começou a irradiar do túmulo. Parecia que o amigo de Alá sorria, dizendo que a mensagem fora entregue. Todo o povo se prostrou em adoração. A partir daquele dia, as pessoas abandonaram o shirk. Ao lado do túmulo, só se ouviam orações. O leão agora se sentava perto da mesquita. Já não era mais o Baba, mas um sinal vivo de orientação e fé. Os dias passaram. O leão viveu o resto da sua vida à sombra do túmulo. Seu corpo era apenas pele e osso. Em seus olhos não havia mais ferocidade, apenas a umidade das lágrimas. Ele não caçava mais, nem rugia. Sempre que as pessoas se aproximavam do túmulo, ele permanecia em silêncio, como um guardião, uma testemunha, um servo fiel. As crianças brincavam ao seu lado. As mulheres o chamavam de Baba Leão, mas ele abaixava a cabeça todas as vezes, como se dissesse que não era pai algum, apenas um servo arrependido. Certo dia, o leão começou a enfraquecer. Sua respiração tornou-se pesada, e com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o céu. Suas pálpebras ficaram pesadas, e em sonho ele voltou a ver o amigo de Alá, aquele rosto luminoso, aquele sorriso sereno. O amigo de Alá aproximou-se, estendeu a mão e disse que o tempo dele havia chegado, que a mensagem confiada fora cumprida. O leão chorou e perguntou se seu senhor o aceitaria, pois outrora fora selvagem e violento. O amigo de Alá sorriu e respondeu que o mesmo Senhor que enviou Musa ao faraó certamente tem misericórdia para ele, pois erguiu a voz da verdade contra o shirk, algo que muitos homens não conseguiram fazer. O leão acordou surpreso e, ainda em sonho, prostrou-se dizendo que seu senhor o havia transformado de fera em servo, pedindo para ser aceito. No dia seguinte, o sol parecia pálido e o céu triste. As pessoas que foram ao túmulo viram o leão deitado, sem rugido, sem movimento, apenas paz eterna. Um homem murmurou baixinho que Baba Leão se foi. Um ancião levantou-se e disse que o leão não era um Baba, mas um servo obediente de Alá. Pediu que lhe fosse dado o respeito merecido a uma criatura justa e fiel, que havia afastado o povo do shirk e protegido as gerações futuras. Os olhos de todos se encheram de lágrimas. Decidiu-se enterrar o leão ao lado do túmulo do amigo de Alá. Seu corpo estava tão leve que parecia que a alma já havia subido. Durante a escavação, uma luz suave apareceu, e alguém disse que o amigo de Alá sorria, recebendo seu fiel companheiro. O leão foi deitado na terra. As pessoas faziam orações e seus lábios pronunciavam apenas o nome de Alá. Ninguém conseguia esquecê-lo. Onde antes se acendiam velas, agora ouve-se a recitação do Alcorão. Onde antes se amarravam fios, agora levantam-se as mãos em oração. As pessoas aprenderam que os servos amados de Alá devem ser respeitados, mas a adoração pertence somente a Ele. Certo dia, uma criança aproximou-se da sepultura
e perguntou à mãe se ali descansava o Baba-leão. A mãe sorriu e respondeu que ele não era um baba, mas um leão, que lhes mostrou o caminho como um verdadeiro pai e ensinou que não se deve pedir ajuda a ninguém além de Alá. A criança perguntou por que as pessoas ainda vão aos santuários e fazem promessas. Os olhos da mãe encheram-se de lágrimas e ela disse que ainda há pessoas que se esquecem e acreditam que aqueles debaixo da terra podem fazer tudo. A criança disse com firmeza que, a partir daquele dia, oraria apenas a Alá. Assim, o túmulo do leão tornou-se um símbolo de orientação, de verdade e de Tawhid. Mas esse túmulo deixou uma mensagem eterna. Ó humanidade, não transformem os túmulos em lugares de adoração. Os amigos de Alá guiam para a verdade, mas não são senhores. Honrem-nos, aprendam com eles, mas peçam apenas àquele que concede tudo. Nos dias de hoje, o shirk assumiu muitas formas. Fazer promessas em túmulos, pedir diante de sepulturas, acender velas ou invocar Ya Gaus ou Ya Ali. Todos esses atos colocaram as criaturas no mesmo nível do Criador. Na Surat Al-Nisa, versículo 48, Alá diz no Alcorão que ele não perdoa o shirk, mas perdoa o que está abaixo disso para quem ele quiser. Um jovem derviche disse: acendam luzes na casa de Alá, mas não esperem nada de um túmulo. Orem apenas àquele que ouve e responde, Alá, o único. Diante do santuário, ele escreveu: antes de fazer uma promessa aqui, pense, estás pedindo a uma criatura ou ao Criador? Pouco a pouco, as pessoas despertaram. As mesquitas voltaram a ter vida, e a luz da grandeza de Alá brilhou nos corações. Essa foi a mensagem principal dessa história. A luz do Tawhid dissipa a escuridão do shirk.